olha o que Deus faz, Danilo. Olha o que Deus faz. Só para tu ter noção do que eu estou falando. Eu estou aqui no gabinete da igreja. Não estou em casa. Estou no gabinete da igreja. E depois passei 7 anos, 6 anos em Tororó, 7 anos em Percentual, 5 anos em Caiuru, 3 anos em Poções e agora pastoreando em Capim Grosso. Quando eu chego em Capim Grosso, olha que eu encontro na galeria dos pastores que passaram por essa igreja. Olha quem eu encontro aqui. Veja se dá para ler. Dá sim. Quem é que está aí? Não conheço, não. Olha o nome, Zosmo. O nome não dá para ver, não. Zosmo Ferreira. Olha aqui, vou lhe mostrar mais de perto. Olha lá, Zosmo de Souza Neiva. Esse foi o pastor que me batizou nas águas. Meu Deus, é forte. Deus é tremendo. E o que é que Deus prepara? Prepara o pastor, passa por uma longa trajetória e vem dar seguimento à história do pastor que batizou ele quando era jovem. Entende isso? Como? Então a gente percebe que tudo é uma história, mas tudo isso é por causa de um propósito. Eu digo sempre que o jovem ele precisa ter esse foco. Esse foco. Jesus. E eu sempre coloquei isso. Aí eu sempre fui criticado por isso, que tem pessoas, pastor, mas tem que ter cuidado com a questão da tentação, tem que ter cuidado com a questão do pecado. Não, eu sempre fui criticado por causa disso, porque temos que ver com as críticas, eu digo, olha, irmão, em relação a essa crítica, eu corto de cara. No meu caso, eu sempre tive foco. Quando eu decidi servir a Jesus no ministério, eu decidi com todas as minhas forças. Eu sei o quanto pagamos um preço para conquistar a intimidade com os céus, com Jesus, até chegar aqui. Eu sei o preço que Deus nos deu para conquistar o ministério que temos. Eu sei o quanto batalhamos para Deus nos presentear com a família que temos. Gente, isso é inegociável. Danilo, isso é inegociável. Não dá para trocar Jesus. Não dá para trocar uma família que temos. Não dá para trocar o ministério que a nós foi entregue. Não tem como trocar isso por nada nessa vida. Meu filho, subi no altar. De onde fui tirado, como disse Davi, lá de trás das malhadas, para ser posto em cima de um altar, pregando para a igreja do Senhor Jesus, ser presenteado com uma família tão especial. Deus me deu os dons espirituais. Deus me deu tantas coisas extraordinárias. E hoje, chegar no altar e desconsiderar tudo isso. E dizer para essa geração que existem desculpas para não fazer a vontade de Deus, para não fazer a obra de Deus, para achar uma desculpa para desmerecer o ministério, esculhambar a igreja, menosprezar a igreja. Jamais. A igreja é a princesa do Senhor Jesus. A igreja é a imaculada do Cordeiro. Se tem uma coisa que eu não aceito ninguém menosprezar, falar mal, machucar, chama-se a igreja do Senhor Jesus. Ela é maravilhosa. Sim. Mas após Osmo, eu quero dar uma pausa aqui para bater continência para a querida cantora Roniette Oliveira. Essa eu tenho que bater continência, viu, meu filho? Porque essa menina é um instrumento nas mãos de Deus. Caiu. Um dia que puder, leva essa moça para pregar e cantar no clareante. Essa moça é um instrumento.
me ajudou durante 5 anos em alto nível nesse campo de Caiú, e é um dos grandes instrumentos que eu conheço nessa geração. Gratidão, minha filha, gratidão. E após o pastor Zósimo, eu encontrei um pai. Esse foi um pai, pastor Gildésio Rocha Passos. Um pai. Foi ele que me consagrou a diácono, foi ele que me consagrou a presbítero, foi ele que me levou a evangelista. E foi ele que me levou à convenção baiana, à convenção SEADEB. Eu devo ministerialmente todas essas etapas ao meu pai, em memória, pastor Gildésio Rocha Passos. Foi ele que me ensinou a amar a leitura da Bíblia. Quantas vezes me trancou dentro de um quarto cheio de livros e diz: o segredo do pastor é ler a Bíblia, orar e amar as pessoas. São esses 3 segredos. Leia a Bíblia, ame a Bíblia, ore, tenha uma vida de oração e também ame as pessoas. Nunca pastorei fazendo diferença entre classes sociais, fazendo diferenças raciais. Ame pessoas. Coisas a gente se apega, nas pessoas a gente ama. E esse é um legado que o meu pastor me ensinou todo o tempo durante a formação pastoral. E Deus me deu a honra de casar com a sua filha adotiva, a Luana, e também de substituí-lo após a jubilação. Os testes, Danilo, para pastor, para ser obreiro, é diferente de hoje, mas nós sofremos muito. Não sei se hoje suportaríamos aquelas provas de outrora, de caminharmos 30 quilômetros a pés, de andarmos a noite inteira para chegar numa congregação, corremos risco de ser machucado durante uma caminhada para chegar a uma igreja, para atender aos irmãos, os pés inchados, os pés estourados de tanto caminhar a pé para chegar numa localidade. Quantas vezes caminhamos em jejum durante horas, evangelizando de casa em casa, durante um percurso à noite, à tarde, durante o dia em jejum, porque o evangelismo na época era em jejum. A gente não podia comer para jejuar, para evangelizar. Tinha que ser evangelismo em jejum. Então a gente trilhava a zona rural inteira, jejuando e evangelizando. No final da tarde a pressão estava baixa, nós tínhamos alcançado 60 casas, 100 famílias, várias zonas rurais, e quando calculávamos 20 quilômetros andados. Então foi nesse processo que a formação ministerial aconteceu. Quando eu cheguei aos meus 19 anos, o rosto estava de uma pessoa de 30 anos. Mas muito feliz, porque as marcas no rosto e nos joelhos traziam o peso da responsabilidade de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Então hoje eu posso vibrar, eu posso afirmar com todas as minhas forças que eu sou o homem mais feliz da terra, porque anuncio a Cristo com muita alegria e por onde tenho passado, eu tenho evidenciado que vale a pena demais falar desse Jesus, porque ele é tão lindo, é tão maravilhoso, que até em falar nele a gente não suporta e as lágrimas são inevitáveis. E eu quero aqui externar minha gratidão de ter a oportunidade de compartilhar isso com você. A Assembleia de Deus em Teolândia, uma igreja extraordinária, acabou de entrar aqui também. A paz do Senhor a todos os irmãos na querida Assembleia de Deus, na cidade de Teolândia. Paz de Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor, nossa irmã Elaine, também Caiú, Deus abençoe, está aí conosco na live. Então, meu filho, assim aconteceu esse chamado espiritual. Tem uma curiosidade desse chamado, Danilo. Teve
nessa ministração profética, lembro que Deus usou profeticamente alguém e disse assim: olha, Deus vai te levar para ministrar para algo muito forte e marcará a vida de uma geração. E aquilo para mim foi algo muito especial, muito, muito grande, porque o meu sonho não era só ficar naquela região. Eu tinha um sonho de alcançar muito mais. Eu lembro que recebi um convite de um amigo e atravessamos o mar e fomos a Lisboa e chegamos até a Israel. E havia uma TV fazendo a transmissão. Quando o pastor recebeu a oportunidade, ele disse: eu quero ouvir aqui o pastor Cláudio, que está aqui na Bahia, da Bahia. E ele está agora com a oportunidade de falar de Jesus. E era quando eu estava justamente em cima do barco, fazendo a travessia do Mar da Galileia. E quando eu estava já nas proximidades ali da região de Gadara. E é um sermão que eu sempre ministrei quando Jesus fez aquela travessia e foi realizar a libertação daquele endemoniado gadareno. E é uma mensagem que eu sempre bato na tecla, que Jesus sempre vai ao encontro de alguém para trazer-lhes a liberdade, trazer-lhes a vida e colocá-las no meio da sociedade totalmente restauradas. E eu tive a oportunidade de trazer essa reflexão para duas TVs que estavam transmitindo, uma para a Europa e outra com uma tradução em inglês, transmitindo para parte de alguns países que estavam nos assistindo ao vivo por um canal de televisão que estava transmitindo naquele momento. E eu vi quando uma profecia de Deus se cumpriu na minha vida. Tirou-me de um lugar tão pequenininho e me fez passar, atravessar os oceanos e chegar até o outro lado do mundo para transmitir uma palavra profética. E a palavra que eu disse naquele lugar, em cima daquele barco, foi: Jesus sempre priorizou a salvação das almas. Isso me fez recordar a leitura de um dos livros que o meu primeiro pastor, que me discipulou, me deu para fazer a leitura de um livro que tem um amor muito grande. O título do livro é Paixão pelas Almas. O autor do livro é Oswaldo Smith. Indico essa leitura para os nossos internautas. Paixão pelas Almas. Uma leitura fenomenal. E a partir de então, eu pude entender que a alma do ser humano, ela é preciosa, maravilhosa e que precisa ter prioridade. Nós precisamos dar prioridade na pregação do Evangelho, porque a salvação das almas é prioridade para o Senhor Jesus. Verdade. Pastor, e durante esse processo, o senhor teve algum momento que viu e achou que não ia conseguir continuar? O senhor sempre teve essa esperança, essa fé, ou teve algum momento que teve esse desequilíbrio? Não, nunca tive. Em todo o meu percurso espiritual, eu nunca tive esse retrocesso, essa vontade de desistir, de parar. Nunca passou isso pela minha mente. O meu sonho sempre foi: eu vou conseguir, eu vou chegar. Passei por inúmeras dificuldades, lágrimas incansáveis, momentos de muitas dores, mas em nenhum momento dessas dores elas foram capazes de tirar o meu foco, o meu objetivo. Jesus, o ministério, sempre esteve além das dores. Muito bom. E qual foi, além do que o senhor falou, que o foco sempre foi sua motivação, ter uma visão de onde quer chegar, mas o que mais te ajudou a continuar? O que sempre alimentou essa força em chegar, primeiro, a minha experiência com Jesus.
A minha experiência com Jesus. Eu tive várias experiências com ele, Danilo. Inclusive, foram 5 visões que eu tive, todas elas com mais de 2 horas de duração, sobre a vinda de Jesus. Então, essas visões foram muito claras. Eu tive experiências muito fortes sobre o arrebatamento. Teve uma época que passei muito tempo da minha vida falando muito sobre esse assunto e continuo nas minhas mensagens dando prioridade acerca do arrebatamento da igreja. E no finalzinho de 2019, eu tive uma visão com a duração de 3 horas sobre a grande tribulação, que essa marcou a minha vida para sempre. Eu nunca mais fui a mesma pessoa e até o formato de me dirigir às pessoas em relação a fazer um apelo também mudou. Hoje eu tenho lutado com todas as minhas forças para uma alma ser convencida com muito amor a conhecer o Senhor Jesus, porque esse mundo, após o rapto da igreja, a situação não será brincadeira. Além de tudo aquilo que nós já compreendemos no Apocalipse, a interpretação dessa leitura, você vendo no formato de imagens, não é fácil não. Não é fácil não. Então a gente lendo idealiza aquilo ali tudo na mente, mas você vendo como se fosse um filme passando na sua memória e você dentro daquela situação, não foi fácil não. Eu até hoje eu escrevi tudo, é algo muito forte. Então eu vivi isso, uma longa visão que marcou a minha vida para sempre. Então o meu chamado, o chamado de Deus na minha vida, é um chamado muito estreito, é algo que compartilho com Jesus de uma comunhão muito especial. Então, o que eu falo sobre ele, o que eu anuncio sobre o Evangelho, não é algo teórico. Eu vivo isso, eu amo a palavra, eu amo o que prego, eu prego o que amo, e isso é a minha vida, é a minha vida. E durante a jornada, teve muitas críticas das pessoas, pastor? Sofreu muita crítica das pessoas ao seu redor? Isso é normal. Se não houver crítica, não é chamada. As críticas fazem parte. Isso é normal. E nunca pare por causa de uma crítica. E muito menos seja impedido de sonhar por causa de uma crítica. Independente de qual seja elas. E se for destrutivas, analise e veja se o crítico faz alguma coisa. Porque a maioria dos críticos não fazem nada, apenas estão à espreita, em pé, só criticando. Então, desconsidere. Aceite críticas construtivas de pessoas que fazem, que são exemplos. Geralmente são construtivas, mas críticos que não fazem nada apenas são pedras de tropeço. Então, desconsidere, ignore-as. Não funciona. Verdade. Para a gente encerrar a nossa live, pastor, qual é a sua mensagem que você deixa para nossos ouvintes? De motivação, de esperança, para continuar a sua jornada cristã, para não desistir. A mensagem que deixo aqui é justamente essa. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Outra coisa, o ministério é árduo, tem desafios, a gente encontra obstáculos, tem beleza, mas é prazeroso. Tá bom? É alegria. O ministério, ter um ministério na vida, pregar, cantar, ensinar, fazer a obra de Deus, é prazeroso. Não deixe ninguém impedir o que Deus tem na sua vida e através da sua vida, por nada desta vida. E se porventura aparecer um crítico pela frente, diga, ô meu amigo, ô minha amiga, ô meu irmão,
Fique com as suas críticas para você, porque o que Deus tem na minha vida e o que Deus tem através da minha vida é tão forte, mas é tão forte que ninguém consegue diminuir o fervor espiritual. Um forte abraço. Jesus é bom e te ama demais. Pronto, mensagem muito bonita, forte. E que essa mensagem venha guardar no coração nosso, que nós venhamos guardar para seguir firme com Jesus, porque a sua vinda está próxima e a gente precisa estar preparado para o arrebatamento da igreja. Pastor, nós vamos encerrar aqui nossa live. O senhor quer deixar sua última declaração, seu último... Deixo aqui um beijão no coração de todos os que estão conosco na live até agora. Que fique aqui essa abração e que possamos levar a mensagem de Cristo Jesus a todos aqueles que estão a mercê de tantas coisas nesse mundo, de tantas informações, de tanta coisa que as pessoas têm proposta a um incentivo de vingança, de destruição, que possamos levar a paz, o amor, a Cristo, a esperança, porque essa é a nossa missão. Um abração, um cheiro no coração. Jesus, ele é maravilhoso. Pronto, Pai do Senhor, gente, obrigado pela participação de cada um. E, pastor, já fala para a pastora Luana que eu quero é nessa live, viu? Um abraço, pastora Luana não vai escapar dessa live. Muito bem. Pode falar para ela. Tchau, tchau, gente. A paz do Senhor Jesus. Próxima semana tem mais uma live aí para a gente falar mais um testemunho, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Obrigado, pastor, pela presença, pelo convite. Não mediu esforço. Deus abençoe sua vida. Continue abençoando. Qualquer coisa, estamos aqui. Amém. Vou encerrar a live.